Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Olá, boa tarde! Que prazer nós estarmos mais uma vez numa plenária do Fórum Paulista de EJA, um coletivo que vem atuando no acompanhamento, na proposição de políticas públicas para a educação de jovens e adultos no estado de São Paulo. Esse coletivo não é só, nós fazemos parte do coletivo de fóruns de EJA do Brasil. E nessa tarde, a discussão promete bastante reflexão. Hoje, o nosso tema tem como destaque a chamada da denúncia à articulação da situação da EJA no início de 2021. E aí, você que está nesse São Paulo tão grande, como que está a educação de jovens e adultos? É sobre esse tema que a gente tem para dialogar as nossas convidadas para essa tarde. Nós estamos aqui hoje com 5 pessoas bastante ativas na educação de jovens e adultos. Nós temos a presença da professora Alessandra de Limeira, que estará conosco fazendo uma reflexão sobre os processos de articulação entre o UNCIM e as políticas de educação de jovens e adultos. Nós estamos também com a professora Luciana, é isso, né? De Rio Claro, que vai estar dialogando conosco, também numa reflexão colaborativa, a professora Alessandra, sobre o papel da UNCIM, né, enquanto agente de acompanhamento e controle de políticas públicas. Professora Maria Clara vem também nos chamar para a reflexão das políticas públicas de EJA no estado de São Paulo e no Brasil, trazendo para nós um panorama das condições da modalidade diante desse contexto tão desafiador. E nós temos a professora Meire trazendo em reflexão algumas denúncias, observando os contextos, elucidando para nós a situação da realidade da sala de aula da educação de jovens e adultos. E nós vamos já abrindo o diálogo com a professora Meire, que traz aqui para a gente. Meire é professora de uma rede pública, tem atuado bastante em ação com o movimento de alfabetização na cidade de São Paulo, é uma participante dos nossos fóruns de educação do estado de São Paulo, na educação de jovens e adultos. E a Meire traz aqui para a gente o início do nosso tema, a possibilidade de refletir sobre a realidade das políticas de EJA no estado de São Paulo, porque o Fórum de EJA do estado de São Paulo tem recebido muitas denúncias em relação à educação de jovens e adultos. E nessas denúncias, nós temos observado as preocupações, as ansiedades, e temos também anunciado proposições em relação a isso. E uma das formas de propositar anúncio é pensar a sistematização dessas denúncias para que nós possamos encaminhar ao Ministério Público e, assim, tomarmos alguma possibilidade de diálogo, de corresponsabilidade dos entes federativos, para que o direito à educação de jovens e adultos possa, de fato, ser efetivado. Vamos lá, Meire? Vamos começar? Vamos lá. Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje foi um dia particularmente difícil para fazer a transmissão, porque teve uma tempestade, acabou a força na minha casa e eu tive que sair correndo para procurar um outro lugar para transmitir, mas estamos aqui sobrevivendo. Na realidade, quem ia fazer essa fala seria a Iva Mendes, ela teve um problema particular, então eu vou tentar abordar as questões que a gente tinha pedido para que ela discutisse. Provavelmente não serei tão brilhante quanto ela seria, mas eu vou tentar fazer toda a abordagem da pauta que a gente pensa que nesse momento é importante de ser ressaltado aqui nesse nosso encontro. Então, com relação a todos os desafios que a EJA enfrenta nesse início de 2021, um ano muito difícil, um ano em que a pandemia continua e se agrava, e que a gente vê
a obrigatoriedade, praticamente, da volta às aulas, né? Essa discussão acontecendo. Então, muitos são os desafios, tanto para a educação formal como não formal, né? A gente sabe que ficou evidenciado ao longo desse processo, quando a pandemia aconteceu em março, ficou evidente a fragilidade das políticas públicas voltadas para a EJA. Então, a gente sabe que muitas coisas aconteceram que tornaram a situação da EJA ainda mais vulnerável do que antes, né? A gente pode citar, por exemplo, o problema que ocorreu com o MOVA, que durante a pandemia teve sua verba cortada e, na realidade, só conseguiu, de fato, reaver a sua condição de política pública efetiva por conta de toda a luta que o movimento travou junto à prefeitura, junto ao poder público, e a gente sabe que, apesar de todas essas dificuldades, apesar de não estar recebendo, os educadores e educadoras do MOVA, ainda que fossem pessoas do grupo de risco, continuaram trabalhando, continuaram fazendo seus trabalhos no atendimento às pessoas das comunidades às quais eles atendem, por conta da importância que tinha, sobretudo no momento de pandemia, estar à disposição dessas pessoas, né? Então, são muitos os relatos de pessoas que continuaram trabalhando e fazendo alguns tipos de atendimentos que eram possíveis durante esse processo, ainda que fossem os educadores e educadoras do MOVA que estavam, inclusive, sem receber, né? Mas, pensando tanto na educação formal como não formal, o outro desafio que se apresenta também é a questão das matrículas, a questão da volta desses estudantes, desses educandos para a escola após o período de pandemia, né? Muitas pessoas se distanciaram das escolas e, nesse momento de retorno, que tanto pode ser, no caso presencial, ou pode ser de educação remota, a dificuldade está em, de fato, acessar novamente esses alunos. A gente sabe que o problema da internet não está resolvido, eles não têm acesso facilmente a aparelhos que deem a possibilidade deles terem uma atividade remota. Então, muitos deles continuam meio ilhados, e a gente precisa... O que as pessoas estão fazendo, o que as gestões estão fazendo é correr atrás, fazer contato, tentar trazer esses alunos e alunas de volta para manter o número de matrículas, trazer novos alunos, né? Acho que vale a pena a gente lembrar também que uma das discussões do ano passado foi a questão da aprovação desses estudantes, né? Aprovação automática. Então, 2020 foi um ano em que eles passaram, e em 2021 eles começam no módulo seguinte, no ciclo seguinte, e a gente sabe que para os estudantes da EJA, isso é muito polêmico, eles não gostam disso, eles querem de fato estudar, eles querem de fato ter esse contato pessoal, essa troca, e a gente sabia que isso seria um problema à medida que as aulas retornassem, né? Há também um problema na estrutura das escolas, dos espaços de atendimento a essas pessoas, né? Embora as discussões que estejam sendo feitas na mídia digam que existe tudo à disposição, que existe o álcool gel, que existem lugares que têm ventilação e que está tudo muito bem organizado, a gente sabe que todos os lugares estão enfrentando bastante dificuldade, porque não existem medidas de segurança suficientes para garantir que o contágio não aconteça. A gente sabe disso, né? Sabemos também que os sujeitos da EJA são pessoas que não foram poupadas desde o começo da pandemia, são pessoas que estão trabalhando, que estão se arriscando nos transportes públicos, atravessando a cidade desde o começo, e a gente sabe que para eles é um processo bastante difícil de compreender por que a gente levanta essas questões sanitárias com relação às escolas e aos espaços de educação, se eles sempre estiveram sujeitos a esse tipo de contágio, né? Então, é uma discussão bastante difícil, mas ela tem que ser feita, porque existe uma responsabilidade
dos sujeitos da educação de fazer essa discussão de que as vidas estão em risco, né? Temos que também lembrar da falta de profissionais para atender essas escolas, esses lugares que estão voltando agora, né? A prova disso é que as aulas tinham sido chamadas para iniciar no dia 18, e com várias denúncias que aconteceram, acabou se postergando a volta para o dia 22, e nós vimos que 580 escolas, por exemplo, da rede municipal de São Paulo, tiveram, que representa aí um terço, praticamente um terço da rede, né? Essas escolas tiveram as suas aulas postergadas porque se identificou que havia apenas um funcionário das empresas terceirizadas da limpeza para cuidar da escola inteira. Então, teve mais esse acontecimento, né, falando especificamente da cidade de São Paulo, que também se soma a todos esses desafios que a pandemia traz para a educação de jovens e adultos, né? Além daqueles desafios que a gente acompanha desde sempre, que é saber que existe uma tendência contínua de falar, de fechar salas, de diminuir o número de salas de EJA, em todos os lugares, em todas as escolas regulares, a gente verifica isso, a diminuição na quantidade de alunos atendidos, e a pandemia, nós imaginávamos mesmo isso, né, que a pandemia seria um pretexto para que esse fechamento de salas fosse mais incentivado e mais efetivo nessa volta. Então, esses são alguns dos desafios. Existem alguns locais que a gente sabe que não iniciaram as aulas, então ficou esse híbrido, que tem lugar que começou, tem lugar que não começou, e isso é muito complicado, porque a gente vai ter uma diferente contagem de dias letivos, porque um dia letivo, uma escola que não começou ainda não tem os dias letivos contados, isso provavelmente geraria, então, substituições futuras, né, reposições, e a maior dificuldade nessa conjuntura toda é a gente pensar também nesses alunos que se conseguiu acesso, que a gente conseguiu trazer de volta para EJA, e os que a gente, porventura, conseguir contactar e ter esse contato constante durante o ano, é fazer com que eles continuem, né, garantir a permanência deles até o final do ano, para que a gente possa continuar essas discussões e garantir o direito à educação, que é um direito constitucional que a gente sabe muito bem que está em risco desde muito tempo e que foi muito comprometido durante a pandemia. Então, só para a gente iniciar a fala, por aí que eu quero caminhar, vou chamar a Adriana para a gente seguir. Agradeço muito, e ao longo do nosso encontro aí a gente vai melhorando um pouco mais as questões, aprofundando mais. Muito obrigada. A gente que agradece, Meire, né? A gente agradece por trazer essa fala tão contextualizadora, e uma fala que nos remete, né, ao entendimento dos desafios que são permanentes da educação de jovens e adultos, que é um perfil de atuação pública marcada pela descontinuidade das ações em atendimento à modalidade, a não agenda cuidadosa com a educação das pessoas jovens e adultas, e a não efetivação dos marcos legais da educação de jovens e adultos, que já foram positivados pela Constituição Federal, pela LDB, pelo Plano Nacional de Educação, enfim, por todos os marcos que nos fundamentam na ordem do direito. E, além disso, nos traz como evidência o contexto atual, um contexto que não se faz só problemático na educação de jovens e adultos, mas se faz em todas as nossas vivências cotidianas, né? Estamos vivendo um momento muito difícil, uma crise sanitária que já evidencia muitas fraturas marcadas por ações propositivas, que a gente sabe que tem intencionalidade dentro de um projeto neoliberal. Diante dessa circunstância, a gente traz para refletir conosco a professora Maria Clara de Pierro, professora da Universidade
de São Paulo, na USP, no Departamento de Educação, professora Maria Clara, nossa professora do Fórum, né, junto com as outras, que tem tanto nos ensinado sobre as políticas de EJA, as abordagens do financiamento com a educação de jovens e adultos, evidenciando qual é o nosso papel e a nossa responsabilidade na cobrança da atuação pública. Professora Maria Clara, fique à vontade, nos alimente com os seus estudos, suas pesquisas, para que a gente possa sair mais fortalecido nessa ação de denúncia e articulação. Obrigada. Obrigada, Adriana, pelo convite, Meire, por ter introduzido com as questões mais cotidianas das escolas e com as enormes dificuldades que os educandos da EJA estão enfrentando face à carestia, ao mercado de trabalho que não abre oportunidades, a falta de meios de sobrevivência e também a falta de acesso às tecnologias da comunicação e da informação, que impedem que eles possam participar dessas modalidades de ensino remoto emergencial que nós tivemos que lançar mão para manter as escolas, os cursos funcionando, ainda que de maneira precária, pelo menos para acolher os nossos estudantes e orientá-los nesse momento tão difícil que estamos vivendo. É um dia difícil que completamos esse número redondo tão dramático de 250 mil pessoas que perderam a vida, né? E que estamos vendo a persistência, o acenamento da pandemia, agravado, evidentemente, e prolongado pela má gestão das políticas sanitárias. Mas nosso objetivo agora era tentar delinear, ainda que muito rapidamente, a problemática das políticas de EJA. Eu fiz um painel muito geral, talvez seja repetitivo para muitos de vocês que estão na prática, mas para a gente um pouco ter o cenário, né? O lugar que uma política pública ocupa, em geral, ele pode ser aferido pela posição que essa temática ocupa na agenda de política educacional e nos órgãos de gestão. Ele pode ser aferido pelos orçamentos que são atribuídos, ele pode ser aferido também, principalmente num país como o nosso, que é uma federação tripartite, em que a responsabilidade pela garantia do direito à educação básica é uma corresponsabilidade dos municípios, dos estados e da União em regime de colaboração, mas que, historicamente, a União teve sempre um papel muito importante de indução dos comportamentos dos estados e municípios, dadas as desigualdades regionais que nós temos. Os programas mantidos pelo Ministério da Educação sempre foram muito importantes para induzir as políticas dos governos subnacionais. E nós estamos assistindo, desde 2019, já havia começado antes, mas um franco desmonte das políticas de educação de jovens e adultos no âmbito federal. Começou com o decreto que fez a reforma administrativa do Ministério da Educação, que extinguiu a SECADI, a Secretaria de Alfabetização e Educação Continuada e Diversidade, onde estavam alocadas a gestão das políticas de EJA e os programas de educação de jovens e adultos. Essa secretaria foi extinta, as suas funções foram assim, pulverizadas, não se sabia se ia para a Secretaria de Alfabetização, para a Secretaria de Educação Básica, para a Secretaria de Modalidades Especializadas. Finalmente, em 2019, no final de 2019, a gente descobriu que existe uma coordenação geral de educação de jovens e adultos
na Secretaria de Educação Básica, subordinada à diretoria de políticas e diretrizes da educação básica, não é? E, portanto, isso significa que a EJA caiu pelo menos 3 degraus na hierarquia interna do Ministério da Educação. E um órgão que chegou a ter 40 funcionários durante, lá na época de 2009, 2010, esse é o rabo do meu lugar, vocês me desculpem, gente, ele participa das minhas atividades profissionais. Mas esse órgão que chegou a ter 40, 50 funcionários, hoje ele é tocado por 3 ou 4 pessoas. Nesses anos do governo, além de ter extinguido a CECADI, foi extinto também todos os órgãos, né? Houve um outro decreto que extinguiu todos os conselhos de assessoramento e participação social, não só na área de educação, mas em outras áreas, e fechando, assim, os canais de participação e de diálogo entre a sociedade civil, os governos subnacionais e o Ministério da Educação. Então, hoje nós não temos canais de comunicação, inclusive para exercitar pressão, demandas, esclarecimentos e informações, né? Falta transparência e falta gestão democrática, que é um dos princípios constitucionais da educação. Isso seria muito importante, que nós vamos conversar com a Alessandra e a Luciana sobre isso logo a seguir, né? Bom, o que o MEC fez nesses 2 anos? Ele apareceu em 3 momentos apenas. A EJA só aparece na agenda do MEC muito brevemente em 3 momentos. Por ocasião, quando saiu o decreto relativo à Política Nacional de Alfabetização, se falava em alfabetização de crianças, jovens e adultos indistintamente. Essa política anunciou uma ênfase em favor do método fônico. Mais tarde, quando saiu aquele caderninho com orientações mais objetivas, a EJA tem nesse caderno da Política Nacional de Alfabetização um item, o item 2.5, em uma página, que é a página 35, tem lá 5 orações que tratam da EJA, que admitem que os sujeitos da EJA têm as suas singularidades, peculiaridades, uma identidade própria. No entanto, encaminham a mesma orientação geral da política de alfabetização, induzindo a adoção do método fônico, que, segundo ele, seria o método fundamentado em evidências científicas, o que não é verdade. Eles usam, inclusive, apenas 2 autores para fundamentar isso, um autor norte-americano e um autor português, desprezando toda a larga produção de conhecimento e a história e a trajetória da alfabetização de crianças, jovens e adultos, né, que nós temos no nosso país e que poderiam trazer evidências em favor de outros métodos ou outras abordagens pedagógicas da alfabetização. O segundo momento em que a EJA aparece foi quando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação lançou tardiamente um edital, porque já era para, no governo Temer, ter saído um edital para a renovação dos livros didáticos da EJA. No entanto, isso foi sendo postergado a ponto de que eles estavam apenas fazendo pequenas compras para repor os livros didáticos daquelas redes municipais e estaduais que houvessem aderido ao Programa Nacional do Livro Didático da EJA. Bom, em 2019, então, eles lançaram, o FNDE lançou uma minuta do que seria um edital para que as editoras propusessem livros para a educação de jovens e adultos. Essa minuta foi colocada em consulta pública, mas essa consulta pública foi suspensa porque o MEC e o FNDE argumentaram que haveria uma nova regulamentação da EJA
em alinhamento com a BNCC, com a Base Nacional Curricular Comum, e que seria preciso aguardar isso, aguardar essa reorientação, uma resolução do Conselho Nacional de Educação sobre o assunto para lançar um novo edital do PNLD já. Então, estamos sem livros didáticos ou com livros didáticos bastante desatualizados e essa situação continua. De fato, essa COEJA, da Secretaria de Educação Básica, elaborou uma nota técnica e mandou ao Conselho Nacional de Educação, em dezembro de 2019, uma consulta ao Conselho, pedindo que o Conselho atualizasse o parecer, as resoluções que tratam da EJA, abordando a questão das idades mínimas, da carga horária, do currículo, em alinhamento à BNCC, pedindo que houvesse um alinhamento à Política Nacional de Alfabetização e também em relação a orientações em relação à educação à distância e um alinhamento com a nova política do ensino médio, né? Eu ainda estou analisando essa nota técnica, ela é cheia de problemas, tá certo? E essa nota técnica ensejou uma discussão no Conselho Nacional de Educação, que lançou, então, uma proposta, um parecer e uma proposta de resolução a esse respeito, né? Que aqui eu acho que não vai dar tempo da gente aprofundar, mas que se pronuncia sobre todas essas questões, não acolhe a proposta do MEC de mexer na idade mínima para EJA, até porque isso exigiria mexer na LDB, teria que ser uma iniciativa legislativa, mas reiterando esse alinhamento à Política Nacional de Alfabetização, a ênfase em fazer a EJA articular na educação profissional, mas numa direção muito problemática, quase sempre de empobrecimento da EJA em termos de qualidade, numa linha muito mais de facilitação, tem um aspecto positivo de propor flexibilizações, mas essas flexibilizações sempre no sentido de diminuir cargas horárias, aumentar a educação à distância. Eles inventam umas coisas assim estranhas, que é uma tal de EJA combinada, tenta regulamentar o que seja a educação ao longo da vida, o que é realmente uma pretensão um pouco descabida, e, enfim. Mas essa resolução, eu até ouso dizer que eu acho que, felizmente, não foi homologada pelo ministro. Então, isso está tudo na geladeira. O problema de estar na geladeira é que as políticas, né, por exemplo, do livro didático e outras orientações não andam adiante, não há programas para a educação de adultos no Ministério da Educação, e o próprio site do Ministério diz assim: atualmente está em elaboração uma resolução que pode autorizar os entes federados a usar o saldo remanescente dos recursos que tem, porventura, do Brasil Alfabetizado, do ProJovem, ou qualquer outro, para a EJA articular da educação profissional. Então, não tem política e não tem diretriz do Ministério da Educação. Outro indicador importante é o financiamento. Bom, nós estamos em outro dia dramático. Nós temos o dia dramático das mortes pela Covid e temos o dia dramático que é o da PEC emergencial, que resolveu responder à necessidade iminente e evidente que nós apoiamos via um auxílio emergencial das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, nesse momento em que persiste a pandemia, mas resolveu usar os recursos da saúde e educação. Ou seja, ao invés de buscar fontes de recursos entre a população de maior renda, nas empresas de alta lucratividade, ou naqueles setores do funcionalismo público mais privilegiados,
a PEC que está em discussão, ela vai atingir dramaticamente o financiamento. Ela vem no modelo que já havia começado no âmbito federal, com a PEC que foi aprovada em 2016, né, para o âmbito federal, só que agora ela pretende abranger também a desvinculação dos recursos da saúde e da educação dos estados e municípios. E permitiria, inclusive, congelar salários, diminuir jornadas e demitir funcionários públicos das 3 esferas de governo para manter o equilíbrio das contas públicas, ou seja, esse assalto aos direitos à saúde e à educação da população brasileira e aos direitos dos trabalhadores do serviço público seria feito com a desculpa da emergência de prover um auxílio emergencial para as populações mais vulneráveis, né? Esse é o quadro geral, que é dramático, então é muito importante a gente pressionar os parlamentares contra a aprovação dessa estratégia da PEC emergencial, o auxílio emergencial, sim, precarização e fim da vinculação de recursos para a saúde e educação, não, né? Mas há questões que já vinham acontecendo. Mesmo nesse quadro, a EJA já vinha muito mal, né? O Orçamento Federal da Educação, em geral, de 2020, ele é o menor de todos da série histórica desde 2011, né? E mesmo o orçamento de 2020, do ano passado, ele foi muito mal executado. Nem esse pouquinho dinheiro que foi atribuído à educação foi executado. Ele foi executado em 81%, quer dizer, ficaram 19% dos recursos assignados à educação voltaram para o Caixa do Tesouro, porque o governo não gastou, e gastou pior na educação básica do que no ensino superior. Então, as instituições federais de ensino superior ainda executaram um orçamento melhor, mas na educação básica a execução foi pior ainda, foi de apenas 70%. No caso da EJA, eu não consegui dados muito recentes, atualizados de 2020 e 2021, mas segundo uma nota técnica da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados, o orçamento da EJA de 2019, por exemplo, já foi 53% menor do que aquele de 2017. Então, a cada ano, o orçamento da EJA está sendo reduzido e eles não executam, tá certo? Então, atribui menos recursos, não executa o orçamento, então, no ano seguinte, eles justificam para diminuir, de maneira que nós temos recursos minguadíssimos a cada ano, né? E, obviamente, esse contexto todo impede que as metas relativas à EJA do Plano Nacional de Educação sejam alcançadas. Vocês sabem que as metas relativas à EJA no Plano Nacional de Educação são 3. Então, a meta 8 é aquela que prevê a elevação da escolaridade da população jovem, aquela que tem entre 18 e 29 anos, já até 12 anos, com equidade entre as regiões, entre brancos e negros, entre os mais pobres e os mais ricos, etc., né? Essa meta, o último balanço feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, né? O terceiro relatório de monitoramento do PNE diz que a escolaridade média da população brasileira nessa faixa etária chegou a 11,6 anos, então não chegou ainda aos 12 anos, e menos ainda a equidade, né? Porque tem profundas desigualdades ainda de raça, entre rural e urbano, entre regiões do país, não é? E principalmente entre os mais pobres e os mais ricos. A meta 9 é aquela que se refere à redução dos índices de analfabetismo absoluto e funcional. Também não vamos bem nesse quesito,
Nós, em 2019, nós tínhamos 6,4% ainda de analfabetos absolutos, o que estava perto do que era esperado para 2015, ou seja, estamos atrasadíssimos em relação ao ritmo esperado para a superação do analfabetismo. E o analfabetismo funcional, medido pelos anos de estudo, que é o critério que o INEP está usando, ainda nós tínhamos 14% da população nessa situação, né? E, por fim, a meta 10 do Plano Nacional de Educação, que é a mais, digamos, desafiadora, porque era uma meta que previa uma expansão muito grande das matrículas da educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, pretendendo que a gente chegue em 2024 com um quarto das matrículas, 25% das matrículas da EJA integrada à educação profissional. E vejam que o ponto da partida em 2014 eram 2% da matrícula integrada, então tinha que subir de 2% para 25%, o que suporia um enorme esforço e investimento para articular a EJA, a educação profissional, que todos sabem que educação profissional de qualidade e atrativa, ela requer investimentos, recursos humanos, laboratórios, estágios, uma série de coisas que não custa barato e que requer docentes capacitados e modelos muito especiais. E a gente vinha investindo no ProEJA, né? E o ProEJA, que é o Programa de Educação de Jovens e Adultos articulado à educação profissional, que vinha sendo desenvolvido pelos institutos federais, ele só não faleceu, né? As matrículas diminuíram, mas ele só está sobrevivendo porque os institutos federais internalizaram o programa, porque não há mais recursos federais especiais para esse programa. Então, os institutos federais internalizaram nos seus planos de trabalho e, com o seu orçamento geral, têm mantido uma parte dessas matrículas, mas não todas aquelas que deveríamos. Então, houve uma redução que caiu para 1,6% da matrícula de EJA apenas está articulada à educação profissional. E, por fim, um fenômeno que todos nós conhecemos bem, essa tragédia que vem sendo o sistemático fechamento de turmas de EJA, né, que ocorre desde 2007. Desde 2007, entre 2007 e 2019, foram fechadas 117 mil turmas de noturno. Não quer dizer que todas elas fossem de EJA, pode ser de noturno regular. Uma parte dessas turmas fechadas se deve à melhoria um pouco do fluxo no ensino fundamental e no ensino médio, que fez com que os jovens cheguem ao ensino médio com uma idade um pouco mais jovens, então nem todos precisem estudar à noite para trabalhar durante o dia. Então, houve uma melhorazinha no fluxo escolar e isso fez com que uma parte das turmas de ensino médio noturno fossem reduzidas. Entretanto, a grande parte desse fechamento de turmas não tem a ver com uma melhoria de fluxo, tem a ver fundamentalmente com essa política de fechamento do ensino noturno e particularmente da EJA, que vem sendo desenvolvida, infelizmente, por estados e municípios com retaguarda do governo federal, uma queda de 40% do número de turmas nesse período analisado, né? As matrículas recuaram de cerca de 5 milhões em 2007 para cerca de 3 milhões em 2020, uma queda de mais de 40% nesse período de 13 anos. E o recuo, lamentavelmente, foi maior no ensino fundamental do que no ensino médio. No ensino fundamental foi de 48,7%, no ensino médio houve um pouco menos de queda, embora tenha havido queda na matrícula. Aqui no estado de São Paulo, o recuo foi de 61,4% no ensino fundamental e de 49,8% no ensino médio, de matrículas da EJA. Tá? No total, na média do estado,
entre 2007 e 2019, nós perdemos 55,5% das matrículas, sem ver a questão da aprendizagem, da permanência, etc. É um massacre, tá certo? É um desmonte da EJA contra o qual a gente tem que lutar. Um estudo recente de duas jovens demógrafas que estudaram em Campinas, a Flávia Longo e esqueci o primeiro nome, a Vieira, acabou de ser publicado na revista brasileira de estudos de população, elas analisaram os dados das pesquisas nacionais de amostras de domicílios, da PNAD, de 1995 e de 2015, e compararam, né, a demanda potencial por escolarização na faixa etária dos 15 aos 65 anos, porque elas estavam pensando esse recorte que eles chamam de população economicamente ativa. A gente sabe que, infelizmente, a população de mais de 65 anos também tem que trabalhar no Brasil, porque nem todas têm acesso a uma aposentadoria digna. Mas, de qualquer maneira, usando esses dados, elas avaliaram que, aqui no estado de São Paulo, a população que, em 2015, de 15 a 64 anos, que era de 31 milhões e 500 mil pessoas, não haviam completado a educação básica 30% delas, estimando uma demanda potencial por EJA da ordem de 9 milhões e 400 mil pessoas nesse grupo etário, sendo uma demanda de 1 milhão e 600 mil para o Fundamental 1, 4 milhões e 100 mil para o Fundamental 2 e 3 milhões e 600 mil para o ensino médio. O que quer dizer que essa oferta que nós tivemos em 2019 de EJA representa apenas uma cobertura de 3% da demanda potencial pelo ensino fundamental e 6% da demanda potencial pelo ensino médio. Então, a alegação que está fechando turma de EJA porque não tem demanda é porque o modelo, porque está tudo errado, né? Está errado o jeito de organizar a EJA, porque está errado que as pessoas tenham uma condição de vida que não lhes permite chegar sequer a conciliar trabalho, estudo e família, porque elas não têm acesso às tecnologias da comunicação e da informação para poder participar de programas com ensino remoto ou misto, etc. Né? Então, para terminar, eu acho que a gente está com os mesmos desafios de sempre, só que muito acirrados nesse momento, né? Nós precisamos continuar cultivando a cultura do direito à educação ao longo da vida, né? Desfazendo esse preconceito que coloca a educação de jovens e adultos no último lugar da agenda das políticas educacionais e tentando construir na sociedade uma cultura do direito à educação em qualquer idade, né? Precisamos manter maior coerência entre o que está na lei, a Constituição, a LDB e o Plano Nacional de Educação e o que está nas políticas, tá certo? Em termos de financiamento, programas, status da modalidade, né? A gente esperava poder disputar na regulamentação do novo Fundeb um fator de ponderação mais justo para a EJA, mas, pelo jeito, tem que viabilizar primeiro o financiamento mais geral, não permitindo a aprovação dessa PEC emergencial. E precisamos ampliar a cobertura, cessando esse processo de fechamento de turmas, organizando modelos de oferta muito mais atraentes e relevantes, que não seja pelo empobrecimento, como propõe, eu acho, aquela resolução do Conselho Nacional de Educação, mas com maior flexibilidade, sem dúvida, que é necessário, e formando educadores para atuar nesses contextos desafiadores, sendo capazes, né, exatamente de contextualizar currículos e metodologias e inovar nas formas de oferta da EJA.
Essas eram as questões que eu queria pautar, espero não ter me excedido demasiado no tempo. Obrigada, Adriana e os colegas que nos acompanharam. Professora, a sua fala, como sempre, é uma fala super esclarecedora, nos traz o entendimento da educação de jovens e adultos e também compreendendo a condição dessa modalidade diante da perspectiva de política para a educação na sociedade brasileira. Nós que agradecemos, professora, a sua participação. A professora é participante também do nosso Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos, tão presente e militante. Sou cofundadora, desde lá, em 1998. Verdade, fez parte da constituição do Fórum e continua conosco até hoje, é um ensinamento para nós. Olha só, uma reflexão séria que nos traz responsabilidade. De primeira instância, até nos angustia. Mas é importante nós termos essas leituras que, embora sejam muito complexas, são possíveis de serem superadas. Por isso que nós fizemos a reflexão da abordagem freiriana ao tratar das situações de vidas limitadoras, quando Freire elucidou da denúncia ao anúncio. E aqui nós estamos fazendo parafraseando o pensamento de Freire, da denúncia à articulação. É fato, como disse a professora Maria Clara, que nós estamos em momentos históricos muito, muito, muito complicados, mas nós também somos sujeitos de ação. E aí foi colocada uma frase do Paulo Freire, eu não me lembro de quem colocou, mas ela é muito oportuna para esse momento, né? Chamando a atenção, onde há homens e mulheres, sempre há o que fazer. E aí a professora Maria Clara também foi trazendo para nós o que fazer. E ela vai trazendo isso a partir de categorias. E ela vai dizendo, precisamos cultuar a perspectiva de educação ao longo da vida. Temos que fazer cumprir o que já está positivado enquanto direito para a educação de jovens e adultos em todos os marcos legais já conhecidos. Temos que enfrentar o não lugar da educação de jovens e adultos nas secretarias, no Ministério de Educação. E temos que propor perspectivas políticas que possam, de fato, reconhecer os sujeitos e suas especificidades. Uma reflexão muito importante. E a partir desse referencial de chamada, que a Luciana que trouxe essa abordagem, onde quer que haja homens e mulheres, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar e há sempre o que aprender. Então, o nosso mestre, o nosso professor Paulo Freire, que vive na nossa ação, no nosso exercício da praxe, nos provoca a pensar possibilidades de articulação. E sobre essa tendência política que estamos, é que nós vamos chamar a professora Alessandra. Professora Alessandra, que vem dialogar conosco, e ela vai trazer para a gente algumas reflexões e possibilidades de articulação. Ela é presidente do Conselho Municipal de Limeira, membro da diretoria da UNCM São Paulo. Então, sobre esse lugar, professora, né, de nos vermos em forma articulada com o que é UNCM, como são as nossas possibilidades de articulação e como nós podemos contar com a UNCM como mais uma frente em defesa da educação de jovens e adultos. É contigo, professora. Vamos lá? Vamos lá. Obrigada, primeiramente, em nome da UNCM, por esta oportunidade. Eu sou professora de carreira, minha formação em pedagogia, com especialização em alfabetização e também em gestão escolar. Meu mestrado é na área de formação de professores em educação. Bom, a UNCM tem pensado muito sobre esta questão das políticas públicas em torno da EJA. Né? Nós pensamos no nosso papel enquanto formadores e articuladores e mobilizadores para a reflexão acerca deste tema tão relevante em todos os conselhos municipais do estado de São Paulo, que é o que nos acarreta no momento. Para que a gente possa entender como fazer um acesso, o que é um conselho municipal, né? Qual é o papel dele. Os conselhos municipais de educação são paritários, é um trabalho voluntário que envolve técnicos da educação e também pessoas da sociedade civil que não possuem a formação
mas que podem e devem contribuir para todas as discussões. Em geral, ele tem 50% de pessoas indicadas pelo poder público e 50% de eleitos pela sociedade civil. Acho que vale muito a pena ressaltar que um Conselho Municipal da Educação, ele não responde pela educação municipal, e sim pela educação que ocorre no município, desde a educação infantil até a pós-graduação, da iniciativa pública e da iniciativa privada. Porque às vezes acontece esse equívoco, as pessoas costumam achar que o Conselho Municipal de Educação responde apenas pela rede municipal de ensino de cada município. Os conselhos têm como base, né, o seu caráter, ele é deliberativo, fiscalizador, consultivo e normativo. Então, ele tem essa possibilidade, esse rol de possibilidades para elaborar pareceres, comunicados, notas, termos de visita, notificações. A título de exemplo, né, aqui no município de Limeira, onde estou presidente do Conselho Municipal da Educação, já em 2016, nós fizemos uma deliberação, né, que se tornou uma indicação, 1 de 2016, falando, né, sobre a reestruturação e a melhoria do atendimento da EJA aqui no município. Então, já lá em 2016, esse conselho já desfazia esta discussão. Nós também, em todas as nossas indicações ou pareceres, seja para o calendário, agora nos procedimentos de retorno às aulas, ou em contexto de aulas remotas, por conta da situação de pandemia que vivemos desde o ano de 2020, em todos esses contextos, nós fazemos pareceres que envolvem desde a educação infantil, né, até a iniciativa pública, no sentido aí da rede municipal. Ela envolve o quê? Todas as escolas da rede municipal, as escolas municipais, e todas as escolas da iniciativa privada, exclusivamente de educação infantil. E nossos pareceres envolvem também a modalidade da EJA no município. Outro exemplo que a gente pode observar de consultas de trabalho feito pelos Conselhos Municipais de Educação é o Conselho Municipal da Educação de São Paulo. O município de São Paulo, em junho do ano passado, fez na verdade, a Secretaria da Educação de São Paulo submeteu ao Conselho Municipal de São Paulo uma consulta sobre a situação da EJA no contexto de pandemia, né, e emitiu aí uma deliberação, um parecer. Para acessar o conselho, qualquer pessoa da sociedade civil organizada pode fazer esse acesso, pedindo uma consulta, né, um questionamento, fazendo apontando uma denúncia, se for o caso, né. Geralmente todos os conselhos recebem essas indicações por e-mail, por ofício, né, ou pessoalmente, direto nas cidades em que tem sede desses conselhos, né, e também é publicado nos diários oficiais dos municípios as agendas, as pautas de reuniões, né, elas são publicadas e as pessoas podem participar presencialmente das reuniões, né. Então, é muito fácil esse acesso para qualquer cidadão que possa comparecer no conselho, ou fazer um recurso de chegar até esse conselho. Então, esse acesso ao Conselho Municipal de Educação, ele é muito fácil, né? Por e-mail, por ofício, nós estamos sempre esperando que as demandas cheguem até nós, para que a gente possa, sim, elaborar um parecer, uma deliberação, dando aí a continuidade aos trabalhos e à reflexão acerca deste tema. Também é muito importante, eu particularmente, no Conselho, represento o segmento do ensino superior aqui em Limeira, né? E neste segmento, por ser professora e coordenadora do curso de formação de professores, de pedagogia do ISCA Faculdades, a gente já pensa sobre isso lá na formação de professores também, da importância da discussão desse tema. Então, nós temos no nosso curso uma disciplina específica para discutir as práticas de EJA, e temos também uma carga do estágio obrigatório, sendo obrigatória a execução dele
em educação de jovens e adultos, né? Nós temos aqui também, eu atuo na vice-direção de uma escola no município de Limeira, né, e uma escola que está numa região de vulnerabilidade. Nós sabemos que o índice de DH, ele está, entre eles, para o cálculo, entra a questão do nível de escolaridade. Então, muitos dos nossos alunos ou estudantes de EJA são provindos desta situação, né? E nós tivemos, no ano passado, uma experiência um pouco diferente das denúncias e demandas que têm acontecido em muitos municípios do estado de São Paulo. Quero deixar para vocês uma reflexão que os nossos professores da EJA desta escola, nós temos 5 turmas, 121 alunos de EJA nesta unidade escolar, é uma escola muito grande, nós temos 1.200 alunos no total, 120 deles de educação de jovens e adultos. E nós aprendemos com os alunos e com os professores no ano passado que não é possível fazer um ensino EAD para a educação de jovens e adultos, mas é possível fazer uma atividade remota, flexibilizar o horário. Só que essa atividade remota não pode ser confundida como uma aula online, ela tem que ser uma atividade em que ele possa acessar remotamente, de acordo com a disponibilidade de horário que ele tem, que ele consegue, por N razões aí que nós encontramos na literatura, quando se fala do perfil do estudante da EJA, né? Mas para a gente, um toque mais afetivo, envolvendo os kits pedagógicos, e na atividade remota, com as professoras personalizando essa atividade, quase que com uma orientação, com vídeos e áudios, nos grupos de WhatsApp, bem personalizados, trouxe para nós um resultado muito positivo. Então, nós estamos aqui, tanto no Conselho Municipal de Educação de Limeira, quanto na UNCME, quanto aqui na unidade escolar, disponíveis aí para prosseguirmos com esta conversa sobre possibilidades de práticas exitosas na EJA, né? Eu quero agradecer imensamente a nossa participação, o convite por estar aqui, dizer que é uma honra para a gente participar desse evento, já deixar aqui o convite para o fórum, parabenizar o trabalho do fórum, e deixar o convite para os componentes, para os membros do fórum, para que nos auxiliem, enquanto UNCME, Conselhos Municipais da Educação, para que nós possamos juntos mobilizar e articular aí essas discussões em todos os conselhos e gerar aí uma união de políticas públicas possíveis para ampliar, tudo em busca da melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, principalmente nesta modalidade. E também quero deixar à disposição, né, a parceria da UNCME para que a gente possa continuar esse debate. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou deixar um tempo, agora tem a minha parceira de UNCME, vai conversar com vocês sobre o trabalho específico da UNCME, e depois a gente fica à disposição, caso tenham alguns questionamentos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luciana, né? Faço parte da diretoria da UNCME em São Paulo e tenho uma história muito interessante ligada com a educação de jovens e adultos. Eu comecei no século passado lecionando na educação de jovens e adultos aqui da cidade de Rio Claro, e no momento, logo que ele foi implantado. E quando eu ouço a fala das colegas, em relação à questão de denúncia, principalmente, eu me lembro de que já existiu, e a gente sabe que ainda existe, gestores que boicotam a EJA. Nós tivemos um tempo aqui, muitas escolas com EJA, e eis que, de repente, começaram a dizer que não tinham demandas. E aí foi se percebendo que, na verdade, eles não queriam um terceiro turno na escola. Isso é um absurdo, principalmente considerando os bairros mais periféricos, né? Então, nessa questão de denúncia, eu espero, né, que esse problema já tenha sido superado em muitas cidades, né? Aqui em Rio Claro, nós temos a EJA desde 1996, eu comecei com ela
aqui, quando ela estendeu para o ensino fundamental, que no caso eu sou Fundamental 2 História, né? E nós tínhamos um público bem seleto em relação a quem de fato estava buscando conhecimento. Mas, a partir de 2005, 2006, nós começamos a receber muitos LAs, Liberdade Assistida. E as pessoas mais velhas, que geralmente frequentavam a nossa EJA, elas começaram a abandonar, porque elas, depois de um dia de trabalho, elas não tinham paciência com as brincadeiras dessas pessoas mais jovens. Não que o LA não tenha esse compromisso, mas ficou parecendo, né, que o EJA era uma saída para os adolescentes que apresentavam problemas no decorrer do dia, né, no ensino regular, e foram muitos para o período da noite, porque, infelizmente, por enquanto, a gente só tem a EJA aqui no período da noite, de responsabilidade da prefeitura, até o Fundamental 2, e o Estado assume o ensino médio. E a gente continua vendo nessa trajetória o quanto cai do ingresso do EJA 1 para o EJA 2 para o ensino médio. E isso não pode ocorrer, porque nós sabemos que na cidade, e eu acredito que isso não é só em Rio Claro, tem essa demanda ativa, sim, que necessita. Hoje, por sorte, nós temos à frente da nossa Secretaria de Educação a Valéria Vélez, que até faz parte, né, do fórum do EJA, com toda a sua pós-graduação nessa área de educação de jovens e adultos, e a gente tem um sonho, algumas pessoas que compartilham com ela também, que é ter o polo EJA, um lugar específico para atender essas pessoas e que permitam também as pessoas que trabalham em turno ter acesso à educação, as fábricas de turno, então funcionar o dia todo para receber esse público diverso. E a gente está agora forte nesse sonho de implantação para ver até se a gente consegue melhorar o atendimento e trazer de volta essa demanda que de fato necessita. Como a Alessandra falou, a gente tem os diversos conselhos municipais de educação e eles são de extrema importância para atuar ao lado da Secretaria de Educação. A gente tem um mantra, né, na UNCM, que diz que o Conselho de Educação ele não é a porta e nem o quintal da Secretaria de Educação e do Executivo, mas um parceiro que deve estar sempre em discussão e que pode também trazer proposituras. Além da população como geral, pode levar proposituras, os professores, os profissionais da educação, os pais, a sociedade como um todo, nós também pensamos em proposituras dentro dos conselhos. Mas nós ainda temos muito poucos conselhos no estado de São Paulo. A quantidade de cidade que nós temos, que ultrapassa, né, 600, 700 por aí, a gente tem um número muito pequeno de conselhos, 300 e poucos. Por quê? Porque para ter um conselho de educação, você precisa ter a lei de sistema, instituí-lo com todas as outras legislações, com o seu regimento, com a lei, né, criando também, depois do sistema, criando o Conselho Municipal, e esse Conselho Municipal passar a agir dentro da cidade, em toda a esfera da educação, né? Principalmente para essa demanda ligada ao município. Mas isso não implica que a gente dialogue com os outros, até porque nós temos representantes dentro dos conselhos municipais da educação superior, como é o caso da Lê, nós temos representantes do Estado, nós temos representantes das escolas particulares. Então, a discussão ela é realmente rica
e o que nós é muito difícil levar para dentro do conselho os pais. E a gente está passando aqui por uma experiência muito exitosa, porque por muito tempo as mães e os pais que participavam do conselho eram também professores. E hoje nós temos duas mães super participativas, né, que não são da área da educação, embora conheçam um pouco. E realmente trazem colaborações expressivas com essa visão do pai. E nos dá aí um choque de realidade, uma visão diferenciada. E como é que a UNCM entra em tudo isso, né? A UNCM, ela é justamente esse mecanismo, né, de busca, de inserção de mais cidades na formação dos seus conselhos. É de extrema importância. Quando não se tem um conselho municipal, você precisa seguir o conselho estadual. E a nossa preocupação dentro da UNCM é a realidade local. Então, às vezes, aquilo que é proposto para o Estado, ele não está de acordo com a realidade local. Então, isso nos preocupa bastante. Por isso, a gente busca cada vez mais a participação. Hoje, nós temos um grupo grande na UNCM e nós decidimos que, considerando, né, que os conselhos são de extrema importância, nós também inserimos nesse grupo os presidentes do CACS-Fundeb e do CRAI, porque daí você tem um diálogo ainda mais rico. Porque, de certa forma, o Conselho Municipal ele também pode ajudar nessas demandas, tanto do CACS quanto do Conselho de Alimentação Escolar. A UNCM, ela vem a partir de 1992 com esse mecanismo de assegurar realmente a democratização do ensino, a democracia na escola, né? E o nosso papel principal é esse, primeiro, de buscar, orientar e mostrar para as cidades o quão importante é você ter esse conselho. E principalmente hoje também, eu ainda não tenho na cidade de Rio Claro, a gente ainda não tem, que é o fórum, que ajuda nesse trabalho colaborativo. Nós recebemos demandas dos diversos conselhos. Eles nos fazem questionamentos, pesquisas de legislação, quando eles encontram algum problema para resolver dentro da sua cidade. Então, nós, de forma oficial, estudamos cada caso que é enviado, porque é preciso levar a realidade do local, por isso a gente sempre conversa para saber como é a cidade, né? E aí, então, nós emitimos pareceres legais, baseados totalmente em legislação, ajudando a encontrar um caminho diante das dificuldades. E é uma pena muito grande que são poucas, para dizer que não são nenhumas, as demandas que chegam da EJA. E a EJA, ela é responsabilidade também dos conselhos municipais, né? Então, é muito importante que, diante das dificuldades, professores, alunos, nos busquem no conselho municipal. E a UNCM ajuda nessa assessoria. Hoje, a gente tem uma busca de ajuda muito grande das pessoas ligadas à educação infantil em função da pandemia. E da EJA, praticamente não nos chegou nada. E a gente sabe que as cidades que tiveram muitos conflitos com a EJA, por exemplo, com a questão da promoção automática. E, dependendo de alguns lugares, eles entenderam isso como um aspecto positivo, mas outros não queriam, de forma alguma, que isso ocorresse, né? A gente sabe também que o público-alvo da EJA, ele tem, muitas vezes, dificuldade de acesso, né, às tecnologias, e às vezes até resistência mesmo, por serem pessoas mais velhas, né?
Então, essas demandas, elas também podem ser discutidas. Tá? Eu creio que muitas das cidades, elas acabaram por implantando o ensino híbrido. Aqui a gente deu atendimento presencial por dias e por professores, para ajudar aqueles que realmente tinham muitas dificuldades, porque existe sim essa dependência, que eu prefiro nem chamar de dependência, mas existe na EJA, para quem já trabalhou, uma questão muito forte de afetividade, né? Porque é uma forma diferente de ensinar, é um prazer diferente que você sente nessas pessoas. Então, é preciso mais discussão, e que a EJA, de fato, ela não seja uma caridade do governo, da prefeitura, mas uma das etapas de ensino de extrema necessidade, que melhora não só a vida dessa pessoa, como da própria cidade, né? Quanto mais pessoas com conhecimento, com discernimento, com atuação, sabendo, né, buscar os seus direitos, muito melhor para o desenvolvimento da cidade como um todo. Mas a gente ainda não percebe esse total envolvimento do governo. Muitos municípios incluem a EJA no seu quadro, para não dizer que não tem, né? E não como uma proposta de fato, né, com várias formações e discussões. Quando nós vemos o que é proposto de formação para todas as etapas de ensino, a EJA sempre é assim, tem que ter alguma coisinha para a EJA. Não, a formação da EJA também é muito importante, né? E nós estamos num mundo de rotatividade, um mundo de tecnologias, então é preciso repensar também isso. E nós, da UNCM, estamos abertos a estudar esses casos, né? Nós emitimos pareceres, como comum também, diante, né, da busca da UNCM, a gente, e do tudo que está acontecendo no mundo moderno, nesse nosso Brasil, nós também fazemos muitas notas públicas em relação às demandas que nos chegam. Tanto é que amanhã nós temos o chamado Café com a UNCM, onde o professor Eduardo Silva, que era o antigo presidente da UNCM em São Paulo, né, ele vai falar sobre o CAPES Fundeb, às 18 horas, no nosso canal. E no sábado, às 15 horas, né, nós temos também a nossa roda de conversa, né, que alguns momentos de formação que nós estamos instituindo na UNCM Seccional São Paulo. E essa roda de conversa de sábado também é com o Edu, que tem uma participação muito forte, que ia muito a Brasília. Hoje ele está ele é secretário de Educação da cidade de Mogi, né? Então ele teve que se afastar, mas ele está sempre conosco, e ele vai falar dessa questão polêmica, né? Que é a PEC emergencial 186 e as suas implicações na educação. E o grande problema das pessoas nessas questões de discussão, de envolvimento, não acompanhar as legislações. Educação é muito forte, né, na questão de legislação. Nós estamos a todo momento na UNCM estudando leis, revendo, ajudando as cidades a reestruturar, às vezes, a sua própria lei, porque ela é muito antiga e as coisas já mudaram. Então, nós damos todos esses suportes para as pessoas que nos procuram. Quando nós sabemos também que há uma cidade que está com um problema ou outro, nós procuramos essas pessoas e nos colocamos à disposição. Mas o ideal é que as cidades nos procurem, e a gente sempre faz um estudo profundo. Hoje a gente tem já uma Câmara de Educação Infantil, devido à demanda, e nós
nos debruçamos muito ainda, não finalizamos alguns documentos, e nós gostamos de emitir documentos, né, tudo de forma muito oficial, em relação à educação infantil, né? Então, é esse o nosso trabalho, ir a fazer com que mais cidades tenham seus conselhos e discutam a sua realidade. E não fique só na dependência, embora, né, nós também participamos e acompanhamos tanto o Conselho Estadual quanto o Conselho Nacional, né? Porém, tendo um conselho, uma lei de sistema dentro da sua cidade, a partir de tudo que está sendo discutido, você tem essa autonomia de pensar a sua realidade e deliberar sobre algumas coisas que são necessárias para aquilo que está ocorrendo, né? Então, de maneira geral, o que eu queria colocar para vocês é essa função extremamente importante, né, da UNCM. Não precisa ser associado, qualquer pessoa também pode nos procurar, né, para saber como é que funciona, como é que faz para estar participando. É essa assessoria que nós damos às diversas cidades e buscamos na melhoria da qualidade da educação e da sua democratização. E aí, estamos abertos para qualquer questionamento. A gente agradece imensamente a professora Luciana, a professora Alessandra, que a Meire vai colocando aqui na nossa roda de conversa, né? Vieram com as suas falas, trazendo para nós um esclarecimento do que vem a ser UNCM, né? A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, que estão presentes nos nossos territórios e com algumas funções, né? Como capacidade de acompanhamento das políticas públicas de educação, como espaço de reivindicação, estudo e apoio para a efetivação de políticas de educação para todos e todas, e, além disso, uma grande organização e possibilidade de mobilização nacional por políticas públicas de educação a toda a sociedade brasileira. Muito bom poder ouvi-las, agradecemos muito a presença de vocês, até porque nos dá a possibilidade também de já vermos os anúncios e vermos grandes condições de articulação com o Fórum de EJA, o Fórum Paulista de EJA, vê na própria união dos conselhos um campo de articulação para mobilizarmos as responsabilidades públicas pelo atendimento à educação de jovens e adultos. Olha só, os diálogos aqui foram bem significativos, tivemos bastante participações, agradecemos a presença de quem esteve conosco, que são os atuantes efetivos da educação de jovens e adultos, professores, professoras, educadoras do movimento social, o MOVA, aqui presente com a gente, temos até educandos, educandas, evidenciando o nosso lugar, o lugar de direito e lugar de conhecimento na educação de jovens e adultos. Somos gratas a essa presença. Uma presença importante, um dia histórico, como bem lembrou a professora Maria Clara. Estamos enfrentando hoje no nosso país uma pauta que coloca em risco a educação pública nacional, a desvinculação dos recursos já estabelecido pela Constituição Federal do nosso país, algo que nós devemos dizer não, e estamos dizendo não a essa realidade tão absurda que se pauta ao Estado brasileiro. Bom, diante disso, tivemos muitos elogios das falas de vocês, o público gostou muito, porque o público é participante, porque é o público que está na resistência para a efetivação das políticas públicas de educação de jovens e adultos. E aí, nós tivemos fala no sentido de dizer, olha, os números nos assustam, são 17 mil turmas, sem contar aqueles que sequer tiveram acesso. Nós tivemos fala, nossa, fiquei impressionada com os dados de apenas 3% do atendimento da demanda de ensino fundamental e 6% do ensino médio. Tem aqui uma observação dos aumentos das matrículas do Enseja, que em 2021 bateu um recorde de 3 milhões e 100 inscritos,
Tivemos outros comentários que o cenário mostra-se desafiador, mas acredita muito na nossa capacidade, no nosso dinamismo político e profissional para reverter essa situação tão dramática com a educação de jovens e adultos. Bom, em perguntas, nós tivemos até agora 2 perguntas muito expressivas, tanto para a professora Maria Clara de Pierro, quanto para a Alessandra e Luciana, que eu acho que elas vão dividir um pouquinho esse tempo. Bom, então vamos lá. A professora Maria Clara de Pierro tem uma pergunta aqui dizendo, então, que lugar está a EJA no Ministério da Educação e que projeção de políticas públicas estão se confirmando para a educação de jovens e adultos? Tudo bem? E aí, para a Alessandra e Luciana, vieram 3 perguntas de uma vez só, bem significativas. Olha só, qual é a agenda da UNCME, o seu planejamento para esse ano de 2021? E aí, tem mais ainda, é possível trazer a temática de EJA em algum encontro estadual da UNCME? É possível fazer solicitações de esclarecimentos referente às políticas nacionais de educação de jovens e adultos e também no pleito municipal? Bom, são essas perguntas, acho que a gente pode ir respondendo pela lógica de organização, que começou pela professora Maria Clara, e aí a gente vai trazendo para a Luciana e para a Alessandra, e na medida que vocês vão falando, nós vamos observando se tem outras problematizações aqui para a gente colocar no diálogo, tá bom? Pode começar, professora Maria Clara. Bom, eu pensei que eu tivesse respondido essa pergunta da minha exposição. Não, o balanço que eu faço é esse, de que a educação de jovens e adultos, que nunca esteve numa posição, digamos, de prioridade na agenda de políticas educacionais, desde a década de 40, do final da década de 1940, quando a gente começou a ter uma política nacional de educação de jovens e adultos, nós não temos, aí já nunca teve uma posição de destaque na agenda, né? Sempre a educação das crianças e adolescentes, na idade obrigatória, etc., ocupou a prioridade. Entretanto, nós tivemos uma certa reversão dessa situação, quer dizer, num período que foi de 2003 a 2014, aproximadamente, né? Nós tivemos uma década em que a EJA foi reposicionada na agenda de política educacional, especialmente com a sua inclusão no Fundeb, a partir de 2007, né? Porque até no Fundeb a EJA, você podia usar recursos do Fundeb para a educação de jovens e adultos, mas as matrículas de EJA não eram contabilizadas para os cálculos do fundo. Então, digamos, o secretário de Educação, o prefeito, que fizesse uma aposta na educação de jovens e adultos, ele ia ter despesa, mas não ia ter receita, né? Ele só passa a ter receita a partir do momento em que a EJA passa a ser contabilizada no Fundeb, né? Então, quando a EJA passa a ser contabilizada no Fundeb, apesar de com um fator de ponderação muito baixo, né? Quando ele passa a ser incluído na Política Nacional de Alimentação Escolar, até 2007 não havia, tá certo? Até então não havia garantia de recursos para oferecer merenda para os jovens e adultos, na política de transporte escolar, e na política de livro didático, né, que foi a última que se desenvolveu. Então, você tem algumas políticas estruturantes da educação básica, por exemplo, o programa Dinheiro Direto na Escola. Hoje é um programa que contabiliza os alunos da EJA. Então, isso tudo melhorou a posição relativa da EJA na agenda de políticas, principalmente essas políticas mais estruturantes, não é? Agora, e também no momento em que se criou a CECADI e que
você passou a ter uma posição maior autonomia. O que significa você ter um nível mais alto na hierarquia do Ministério? Significa mais equipe, mais autonomia, mais recursos e mais poder de decisão, né? Então, o que eu disse e tentei expor foi mostrar que, a partir de 2016, nós tivemos uma depreciação da posição da EJA na agenda de política nacional, né? Embora algumas dessas políticas estruturantes tenham sido mantidas. E uma delas, que é a do livro didático, está ameaçada. Eu não sei se eu respondi a questão que Isaura colocou, né? Mas eu tentei mostrar isso, que o fato da gente não ter um financiamento federal para programas, né? O Estado de São Paulo sempre foi uma relativa exceção. Agora, se você pegar os estados mais pobres do Norte e Nordeste, as transferências do governo federal para programas como o Brasil Alfabetizado, para jovem, elas eram fundamentais para garantir a oferta de EJA, né? Então, você tem hoje, basicamente, o MEC Banco e o Enseja, que foi o comentário do rapaz, né, que eu tinha esquecido de falar, que a única coisa que cresceu foi a demanda pelo Enseja, né, que não garante que essas pessoas vão lograr aprovação e certificação. Mas a demanda pelo Enseja foi recorde de 3 milhões e 100 mil inscrições, o Enseja vai ser realizado postergado, né, em virtude da pandemia, em abril próximo. Espero ter esclarecido. Tá? E já, creio que já me despeço, Adriana. Eu acho que é depois faz palavras finais, professora, aí faz... Ok. Mas eu vou aproveitar que eu estou com a palavra e que a Luciana e a Alessandra vão falar, se os conselhos em que vocês participam estão acompanhando esse debate no Conselho Nacional de Educação, com essa proposta de parecer de resolução, porque eu achei a proposta muito problemática em alguns aspectos, e eu queria saber em que medida a UNCM está acompanhando isso aí também. Obrigada, viu? Nós que agradecemos mais uma vez, professora, e essa abordagem contextualizadora, histórica, nos coloca em evidência o desafio que nós temos, né? Mas a frase inicial, ela é retomada, onde há homens e mulheres, há sempre o que fazer. E é isso que nós estamos fazendo. Você que está aí participando, está trazendo para nós as contribuições, o pensamento, está numa festividade, de entender que esse momento é nosso, que você não está sozinho, não está sozinha, e que a luta é forte. Nós temos os fóruns, a possibilidade de se articular com outras instâncias que também atuam em defesa da educação pública. Estamos aqui afirmando o nosso lugar de direito à educação das pessoas jovens e adultas. Começamos, então, com a Alessandra, a partir das perguntas que foram evidenciadas, e tem também a problematização que a professora Maria Clara nos colocou agora, né? Que foi a reflexão sobre se vocês estão cientes desse parecer que saiu no final do ano, como é que a UNC tem se posicionado diante disso. Vamos lá? Bom, vamos lá. Primeiro, quero agradecer as questões que nos possibilitam aí esclarecer pontos que não ficaram tão claros na apresentação, o que deixamos de apresentar, né? Em relação à nossa agenda, acho que a Luciana pode me ajudar depois, mas a agenda da UNCM é uma agenda bem extensa. A gente tem um grande número de processos de formação que compõem a agenda da UNCM, tem os nossos encontros dos conselheiros, né, que compõem aí a diretoria da UNCM. Nós temos feito reuniões praticamente todas as semanas, porque as demandas vão surgindo e nós precisamos fazer deliberações muito rapidamente. Tem o encontro estadual, que é realizado todo ano, sobre nossa responsabilidade. Somos parceiros aí na realização também do encontro nacional. Nós temos esse ano a edição da Ciranda,
e também as nossas rodas de conversa. Já antecipo aí para a Maria Clara que no sábado, no período da tarde, neste sábado, nós teremos um encontro, nós podemos compartilhar aqui no chat também o convite para todos, nós faremos aí uma conversa sobre esse assunto, né? Nós estamos sempre acompanhando as políticas nacionais, esta foi uma outra pergunta colocada para a gente, e nós, das políticas públicas nacionais, nós já emitimos pareceres, notas técnicas, notas de repúdio, moção de aplausos, então a gente vai sempre acompanhando o que está sendo publicado. Recentemente, no ano passado, nós tivemos a polêmica da nova legislação em relação à educação especial, aos processos de inclusão, então a UNCME publicou um parecer, uma nota. Então, nós estamos acompanhando, então é possível, sim, submeter, como foi feita a pergunta, à UNCME, questionamentos em relação à política nacional. É claro que nós entendemos que cabe ao Conselho Nacional de Educação deliberar sobre essas políticas, mas não nos impede, né, de emitirmos aí os nossos pareceres em relação à nossa legislação no Estado de São Paulo, e também as notas técnicas. Então, para cada política pública que tem surgido, cada publicação, nós fazemos a discussão. Nós estamos também, nesse momento, numa nova fase da UNCME, né, uma nova presidência e um coordenador geral, o Milton, conosco, junto com a diretora Ana Lúcia, a diretora de polos. Eles estão articulando agora um mapeamento de todas as publicações que foram feitas pelos conselhos municipais por modalidade, por segmento. Então, muito em breve, a UNCME vai conseguir apresentar para estudos, para pesquisa, para consulta, o que se tem publicado sobre cada assunto e cada modalidade de ensino, cada segmento de ensino, nos municípios do Estado de São Paulo. Então, a gente está trabalhando hoje nesse processo aí de mapeamento para poder quantificar as publicações que nós temos. Então, acho que agora a Luciana pode dar uma força para a gente em relação à agenda, se eu esqueci de alguma coisa, e se tiver mais alguma pergunta, nós estamos à disposição. Primeiro, é possível qualquer questionamento, qualquer dúvida ser enviada a porque ainda, se não for da nossa responsabilidade, nós encaminhamos na resposta até onde deve ser buscado a informação, tá? Então, qualquer pessoa pode, sim, é possível, sim, estar questionando, pedindo pareceres, tirando suas dúvidas, e é um prazer muito grande para a gente estar atendendo, né? Da agenda, como a Lê disse, a gente tem os nossos cafés, que vem ocorrendo já desde o ano passado, que são muito bacanas. Amanhã mesmo a gente tem um café com o Edu para falar do CACS com Deb, tá? As rodas de conversas, que é da Lei 186, né, no sábado, e uma coisa bem bacana são as cirandas. As cirandas, nós damos uma assessoria na formação como parceiros de muitos municípios, como nós fizemos em Rio Pardo, aí nas últimas semanas, e a gente tem uns parceiros bacanas. Nessa última ciranda, nós tivemos o professor Romualdo Dias e a Mantoan falando, e foi, assim, muito bom. Então, a cidade que quer desenvolver uma ciranda, ela pode entrar em contato conosco, trazer a temática, que pode ser da EJA também, eu não sei se você conhece, mas o professor Romualdo também entende um pouquinho de EJA, né? E nós temos outros parceiros, e a gente busca pessoas com amplo conhecimento para colaborar nas discussões, tá? Então, a agenda ela é bem extensa, além da estadual, que é de nossa total responsabilidade. Mas tudo isso aqui, na verdade, somos nós que organizamos entre nós mesmos, aprendendo daqui, aprendendo lá, tá? Os cafés são... Tudo que nós fazemos é aberto. Tudo, tá? Tem no site. Eu vi que a Ana Lúcia e o Milton estão aí. Coloca o nosso site aí para o pessoal, né?
tudo é aberto para todas as pessoas, para quem quiser participar, né? Somente quando a gente tem as nossas reuniões particulares de discussão é que ela não é aberta, mas o restante nós abrimos para todas as pessoas, tá? Porque é importante, né? Desperta, a gente quer despertar o interesse de outras cidades. Hoje, até para que a gente possa atingir melhor os diversos polos, né? As diversas cidades, nós temos agora uma divisão de polos que comportam algumas cidades. Então, você fala, você vai pertencer a um determinado polo da UNCM, setorizado, para que tenha mais diálogo, mais facilidade de acesso. Então, essa questão da formação dos polos, a Lê, acho que ela tá nessa formação, ela pode até explicar um pouquinho melhor, mas é mais uma tentativa de proximidade com as pessoas, né? E tentando trazer as regiões em torno das cidades que já existem para participar conosco. Então, é tudo muito aberto. Muito bacana, bastante esclarecedora. Então, eu estou já trazendo aqui uma leitura de que é possível a gente fazer uma grande articulação, levarmos para as rodas de ciranda, para os cafés, aos debates da educação de jovens e adultos, e também podemos dialogar sobre esse parecer que veio para consulta pública ao final do ano de 2020, num passe de mágica do Conselho Nacional de Educação para a Educação de Jovens e Adultos. Muito bacana. E agora nós vamos às nossas palavras finais, e já deixamos claro o nosso agradecimento e dizer que, pelo que estão aqui conosco, o encontro foi muito bacana. Queria dizer para vocês que não vão desligando, não, porque a gente tem 2 recadinhos importantíssimos, tá bom? Vamos lá, estamos finalizando essa parte. Eu só queria agradecer a oportunidade de participação, acho que, de fato, abriu uma perspectiva de interlocução muito fecunda com a UNCM, né, e de colaboração, e acho que a gente tem que prosseguir nessa troca, né, de experiências, cada um no seu âmbito de atuação, mas de poder aprender com o trabalho de articulação que vocês estão fazendo com os conselhos, né, e colocar a EJA nessa agenda tão desafiadora como o tema da educação especial que vocês mencionaram, que também é outro calo no nosso sapato das políticas e dos segmentos que são postergados nas políticas educacionais, né? E agradecer esse grupo de mais de 90 pessoas que ficou até agora participando e que animou o chat desse encontro. Muito obrigada, e estão à disposição para seguir colaborando. Boa noite. Boa noite, professora. Os demais continuam conosco. Vamos lá, as palavras finais da Alessandra e da Luciana. Boa noite agora, né? Começamos à tarde, já estamos aí no início da noite. Eu quero reafirmar a nossa gratidão em nome da UNCM e dos Conselhos Municipais da Educação do Estado de São Paulo, por estarmos aqui presentes, pelo convite, por esta possibilidade e, mais do que tudo, por esse caminho, né, que ficou aberto agora em uma possível parceria de discussão e reflexão. Lembrando a todos que qualquer dúvida, né, questionamento ou propositura pode ser submetido ao Conselho Municipal de cada cidade e também a nós aqui na UNCM, para que possamos estudar juntos, né? Quero agradecer aí a parceria da Luciana nesse momento, dividindo com a gente esse encontro, e da professora Maria Clara, né, pelos ensinamentos que nos trouxe nesta noite, e a toda a diretoria da UNCM, que somos uma equipe aí muito próxima, muito parceira. A gente não consegue fazer um trabalho sozinho, é sempre uma parceria. Nossos agradecimentos. Obrigada ao Fórum, parabéns pela realização do evento,
Parabéns pelos trabalhos do fórum e que possamos aí caminhar e desenvolver alguns trabalhos em conjunto. Muito obrigada a todos que estão aqui conosco assistindo, pelas perguntas, pela disponibilidade das aprendizagens em relação ao tema, e uma boa noite. Eu agradeço também imensamente essa possibilidade. Nós somos uma turma bem unida, dividimos os nossos trabalhos conforme as nossas experiências, né? E nós temos um pessoal com bastante experiência, fora as pessoas que a gente tem contato, né? Com essas diversas pessoas, então a gente está sempre se colocando a essa disposição de dialogar com todo mundo, né? Estar aqui, nossa, para mim é uma satisfação muito grande, porque é impossível quem trabalhou no EJA não ter uma paixão pelo EJA. E ela é eterna. Hoje eu trabalho mais com né, o ensino superior, mas a EJA, eu acho que foi o melhor momento da minha vida, de maior crescimento, né? E isso eu trago, eu acho que isso eu vou levar comigo para sempre. Então, tudo que tem de discussão do fórum da EJA, eu estou sempre assistindo, porque é de fundamental importância, né? Nós temos que ter em mente que a EJA é uma modalidade de ensino e deve ser tratada da mesma forma de qualquer outra das etapas de ensino existente. Não tem diferença, ela é tão importante quanto, né? Então, a gente se coloca aí à disposição para tudo que vocês precisarem. Para cidades que não têm conselho, a gente ajuda a montar conselho, a gente se coloca à disposição de tudo. E foi um prazer realmente estar com vocês nesse momento. Que bacana! Nós do Fórum de Educação de Jovens e Adultos, olha lá, do Estado de São Paulo, que agradecemos imensamente a participação de vocês, somos gratos porque nós agora temos um canal, de fato, aberto, que vai ser de muita importância para o fortalecimento da educação das pessoas jovens e adultas que tiveram seu direito negado, né, e que continuam enfrentando grandes desafios para chegarem às salas de aula. Somos imensamente agradecidas, pois a fala foi de muito fortalecimento, porque, repetindo a frase que veio aqui para nós hoje, onde há homens e mulheres, há sempre o que fazer. E você que esteve conosco todo esse tempo tem essa responsabilidade. Somos homens e mulheres de luta. Agradecemos e quero dizer 2 recadinhos importantíssimos. Então, vamos lá. O primeiro recado é que nós já estamos em ação. Então, nós estamos construindo, fechando um documento que será encaminhado ao Ministério Público com a elucidação dessas denúncias que estão chegando ao Fórum de Educação de Jovens e Adultos. Se você que está nos ouvindo tem mais alguma coisa para acrescentar, outros fatos que não chegaram nessa fala, que não foram evidenciados, tragam para nós, né? Entra no nosso canal, a gente tem a possibilidade de diálogo pelo Facebook, a Meire provavelmente vai colocar aí, o João, os nossos contatos. Não deixe de apresentar todas as demandas e as dificuldades que estão tendo para efetivar a ordem do direito. Esse documento será entregue ao Ministério Público, e agora está me surgindo uma ideia que eu vou levar para o nosso coletivo, da gente também apresentar para a própria UNCME, né, a UNCME estadual, para tomar ciência dessa situação que está acontecendo com a educação de jovens e adultos no estado de São Paulo. Tá bom? Agora temos mais 2 informações, eu falei que eram 2, né? São 3 informações muito legais para nós. A primeira é que nós não somos sozinhos, nós fazemos parte de um grande coletivo nacional. É o coletivo nacional dos fóruns de EJA, de educação de jovens e adultos, que atuam em encontros nacionais, que é o ENEJA, e encontro estadual, regional de EJA. Nesse encontro regional, nós temos a junção dos 5 estados da região sudeste, que fazem a luta e a persistência para a efetivação das políticas públicas de educação das pessoas jovens e adultos.
O Ereja vai acontecer no segundo semestre de 2021. Então, você que está aqui ligadinho, participando dos nossos encontros, hoje nós tivemos 100 pessoas conosco, ou até mais. Somos muito agradecidos, agradecidas, porque a presença nos enriquece, a troca nos fortalece. Então, essa possibilidade também se faz para ti, que está conosco, participando, o nosso fórum é aberto e os encontros também são abertos para que a gente possa ter possibilidade de participação e assim ampliar a discussão. Nós teremos o ano que vem, no primeiro semestre, Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos. São encontros importantíssimos para colocarmos em pauta, para colocarmos na agenda a EJA, que é esse o lugar que ela precisa. A Agenda Nacional do Direito à Educação das Pessoas Jovens e Adultas. Além disso, nós estamos num grande movimento internacional, que é o Centenário Paulo Freire. O Centenário Paulo Freire, ele está sendo puxado por uma campanha internacional, que é a campanha latino-americana e carimbenha em defesa do legado de Paulo Freire. E essa campanha está organizada a partir de alguns objetivos, e um deles é opor-se à ofensiva ideológica contra o pensamento crítico, contra a ordem do direito, e, em evidência, se opor contra os posicionamentos que tentam deslegitimar o pensamento freiriano. Defender a importância do legado de Paulo Freire para a educação e para as áreas de conhecimento, assim como a educação popular. Construir processos que contribuam para a produção de novos conhecimentos, que sejam importantes e críticos para pensar possibilidades de transformação social. Articular diferentes movimentos sociais e grupos para se manter resistente e construir uma campanha coletiva com participação e incidência política em pleito nacional e internacional. Nós, do Fórum EJA São Paulo, estamos nesse movimento. As nossas discussões vão trazer essas possibilidades de rever as obras de Paulo Freire, de pensar sobre o legado freiriano nas diferentes práticas. E você que participa conosco, que está aqui, que é educador, educadora de EJA, educanda, educanda, quer fazer parte da nossa pauta de discussão desse centenário, também acesse os nossos canais. Nós vamos soltar um questionário para que a gente possa democratizar as possibilidades de entrada nessa discussão, que você possa se apresentar como educadora, educadora que queira participar, que tem uma pauta de discussão dos pensamentos freirianos, que queira compartilhar, será aberto para que a gente possa nos formar, nos fortalecer e, enfim, resistir. Porque aonde há homens e mulheres, há sempre possibilidade do que fazer. João, como somos homens e mulheres de luta, de canto, de alegria, mesmo estando em tempos muito sérios, em que as vidas estão sendo interrompidas por responsabilidade pública, nós não deixamos nunca de soar o nosso canto, o canto da libertação. Então, vai contigo, João. Fecha esse encontro com chave de ouro, elucidando o canto da libertação, da luta e da resistência. Boa noite. E vamos terminar com uma música maravilhosa que o João vai nos presentear. Boa noite a todos e todas, educadores, população, comunidade, os educandos. Para finalizar aqui, eu trago uma canção do Vital Farias, que nasceu em Taperoá, estado da Paraíba. Foi alfabetizado pelas irmãs que assumiram essa função aí da educação popular, e ele estudou violão por conta própria, né? E essa música ficou eternizada aí na voz e no violão de muitos cantores e cantoras populares aí do Brasil afora. Então, vamos lá. E essa canção, ela também traz um pouco da esperança, né? Que a gente precisa ter nesse momento de desmonte da educação e desmonte da EJA, principalmente. Então, vamos lá, vamos esperançar e lembrar da saudade que a gente está aí dos nossos educandos, daquelas aglomerações que a gente costumava fazer nas rodas de conversa, em cada aula.
em embaixo de cada pé de manga aí que a gente, Brasil afora, faz aí acontecer as aulas, né? Então, vamos lá. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da sua casa e der um beijo e partir. Foi eu que mandei um beijo que é pra matar meu desejo. Um milhão de beijos, ai que saudade de você. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Me manda um monte de beijo, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar daquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Estudar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. E se quiser recordar daquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Educar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Como um beija-flor, a gente aí deixa um beijo para todos e todas. Um abraço aqui do interior paulista, de Marília. Um abraço e um cheiro para todos nós. Vamos com esperança. Muito obrigado. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer.